Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Mercado físico do boi gordo se mantém com preços firmes nas principais praças de produção e comercialização do país. Vendas de máquinas e implementos agrícolas nesse ano devem ser 5% superiores em relação ao ano passado. China comprou 87 mil toneladas de carne bovina in natura em julho. Preço do milho em Campinas, São Paulo, bateu R$ 60 por saca na semana passada. Agronegócio brasileiro está com boas perspectivas em relação ao restante do ano. Índice de confiança do agronegócio tem boas perspectivas com a finalização da safra recorde de grãos. E vamos falar sobre biosseguridade, vacinas autógenas, redução do uso de antibióticos. O Agora Agro já está no ar. O mercado físico do boi gordo manteve preços firmes durante a semana nas principais praças de produção e comercialização do país. A última sexta-feira foi como normalmente é, com pouca fluidez de negócios, com muitos frigoríficos ausentes da compra de gado, avaliando as melhores estratégias para esta semana. Segundo a consultoria Safras e Mercado, a oferta de animais terminados permanece restrita em grande parte do país. Houve algum avanço na oferta de animais confinados, mas, no entanto, o volume ainda é insuficiente para inverter a curva de preços. O resultado das exportações ele segue positivo, ainda com uma boa presença da China na compra da proteína animal. No mercado atacadista, os preços da carne bovina ficaram estáveis. E, segundo as Safras e Mercados, a tendência para a segunda quinzena do mês aponta para menor possibilidade de reajuste dos preços, avaliando a reposição mais lenta entre atacado e varejo. Já as exportações tendem a permanecer em bom nível no restante do mês. De acordo com as expectativas da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABIMAQ, as vendas deste ano de máquinas e implementos agrícolas, elas devem ser 5% superiores em relação ao ano passado. As receitas com vendas de máquinas de janeiro a junho deste ano cresceu 6,2% na comparação com o mesmo período do ano passado e atingiu 8,2 bilhões de reais. Nos primeiros 6 meses de 2019, as vendas foram de 7,7 bilhões de reais. Para a presidência da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas, da ABIMAQ, a respeito do aumento das vendas e sobre o impacto da pandemia no setor, se as vendas de máquinas agrícolas forem 5% maiores do que o ano passado, isso resultaria em um crescimento real de 22% nos últimos 4 anos. Assim como o agronegócio, as vendas de máquinas seguem no mesmo ritmo de crescimento. O principal motor para essa alta nas vendas, de acordo com a ABIMAQ, é o aumento da capitalização dos produtores brasileiros, que a partir da boa rentabilidade investe em novas máquinas que, por sua vez, oferecem uma maior produtividade ao profissional e fortalece o agronegócio brasileiro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, a China comprou do Brasil 87 mil toneladas de carne bovina in natura no mês de julho. É a maior quantidade embarcada da história para o nosso país, resultando em um valor total de 375 milhões de dólares. Dessa forma, o valor por tonelada foi de 4.300 dólares, menor valor em dólares desde junho de 2017. Isso representa uma queda de 18,5% em relação ao mesmo período do ano passado, que havia sido de 5.300 dólares. Comparando com o mesmo período do ano passado, o valor das exportações de carne bovina para o país asiático teve um aumento de 3,7%. Entre dezembro de 2019 e janeiro deste ano, o valor das exportações brasileiras de carne bovina para a China alcançaram recordes e se aproximaram de 6 mil dólares por tonelada.
De acordo com a consultoria Safras e Mercado, o preço do milho em Campinas, no estado de São Paulo, bateu R$ 60 por saca na semana passada. Esse foi o maior valor registrado nos últimos 4 meses e muito próximo do recorde de R$ 63 por saca, que foi alcançado em março desse ano. A análise de mercado da AG Rural afirma que o primeiro motivo para as altas das cotações do cereal em plena colheita da segunda safra, que já chegou a basicamente 80% da produção colhida, foi o câmbio. Para a AG Rural, o dólar ao redor de R$ 5,40 joga os preços para patamares próximos a R$ 60 por saca, enquanto a razão principal da escalada dos preços é o fato de que alguns empresários de médio porte têm encontrado muitas dificuldades de abastecimento, gerando um fluxo de comercialização não tão veloz. Localidades como Paraná e Mato Grosso do Sul, onde os preços estão subindo muito, têm um ritmo mais fraco de comercialização com os produtores retraídos. E esse choque de escassez ou falta de liquidez na ponta vendedora, com um interesse muito grande do mercado spot, faz com que os preços subam. A tendência dos preços do milho está, em parte, atrelada ao comportamento do câmbio, que é bastante difícil de ser previstos. Porém, o que vai ditar o ritmo até o fim do ano são as exportações. Caso o Brasil consiga exportar mais de 32 milhões de toneladas até o fim do ano, as cotações devem seguir em alta, sobretudo pelo apetite do setor de proteína animal, que vai muito bem. O agronegócio brasileiro, ele está com boas expectativas em relação ao restante do ano. Após a chegada da pandemia no primeiro trimestre, o segundo foi bem mais favorável. O desempenho foi evidenciado pelo Índice de Confiança do Agronegócio, que é o ICAGRO, que é divulgado pela Fiesp e pela CropLife Brasil. O índice subiu 11,3% em relação ao primeiro trimestre, ficando 111,7%. Segundo a metodologia do índice, resultados acima de 100 pontos demonstram otimismo no setor e abaixo deste patamar o pessimismo. O melhor desempenho foi o indicador da indústria de fertilizantes, máquinas e implementos, sementes e defensivos. Saiu de uma perspectiva pessimista com 86,2 pontos, registrados no primeiro trimestre deste ano, para 101,6 pontos no segundo trimestre, uma alta de 15,3. O índice foi puxado pela alta nas vendas de tratores e colheitadeiras, pelo bom desempenho na comercialização de insumos para os produtores, que fechou o primeiro semestre do ano adiantada, e também pelas compras antecipadas de defensivos, inclusive para a próxima safra. Os biodefensivos também tiveram bons números no período. Para o segundo semestre, o Índice de Confiança do Agronegócio, o ICAGRO, divulgado pela Fiesp e pela CropLife Brasil, tem boas perspectivas com a finalização da safra recorde de grãos acima de 253 milhões de toneladas e desempenho favorável nas exportações. Além disso, as safras de cana, café seguem surpreendendo e as condições climáticas vêm favorecendo as lavouras tardias de milho safrinha, elevando as projeções. E com isso, o índice de confiança dos produtores agrícolas fechou em 116,8 pontos. Já há sinais de retomada das atividades e de relativa estabilidade no mercado financeiro. Além disso, os efeitos positivos da desvalorização cambial sobre os preços agrícolas e as perspectivas de que em breve haverá uma ou mais vacinas eficazes para o novo coronavírus melhoraram substancialmente as expectativas para o curto e médio prazos, especialmente por parte das indústrias, segundo o Departamento de Agronegócio da Fiesp. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre biosseguridade, vacinas autógenas, redução do uso de antibióticos. Nós voltamos já, é um minutinho só.
portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Marco Aurélio Gama. O Marco Aurélio, ele é diretor-geral da Sanfar. E nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre biosseguridade, vacinas autógenas e vamos falar também sobre redução de uso de antibióticos. Marco Aurélio Gama, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema muito interessante. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade pela participação. Marco Aurélio, Sanfar é uma empresa brasileira, é uma multinacional? O que é a Sanfar e o que ela faz? Bom, a Sanfar é uma empresa que produz medicamentos da indústria de saúde animal. Ela nasceu originalmente brasileira, completando agora esse ano 28 anos, e ela foi adquirida por um grupo austríaco desde 2007. Então a gente faz parte de um grupo austríaco e somos uma empresa considerada multinacional porque nós temos atividades em toda a América Latina, na Ásia e na Europa. Bom, e a Sanfar é uma empresa especializada na área de bovinos, suínos e aves? Hoje a maior parte dos produtos que nós produzimos e comercializamos são da área de suinocultura e avicultura. Temos algumas coisas para bovino também, mas mais para a área de aves e suínos, a indústria de aves e suínos. E na área de aves e suínos, os produtos são direcionados para que linha, para que atuação? Bom, nós temos uma linha de vacinas autógenas, nós temos uma linha de desinfetantes, produtos de biossegurança, que nós chamamos, né? Uma linha de antibióticos, e uma linha também de alguns produtos antiparasitários, ambos para aves e suínos. Tá, como é que está o mercado brasileiro? Apesar de, nesses últimos, vamos dizer, 4, 5 anos, parece que o agronegócio brasileiro deu assim um up. E parece que o mundo lá fora descobriu que o Brasil tem um potencial muito grande dentro da pecuária. Quando eu falo pecuária, é leite, é carne de frango, enfim. Como é que está o mercado? Como é que vocês estão enxergando o mercado, já que vocês são muito atuantes? Olha, o mercado brasileiro de agronegócio é um dos maiores do mundo, sem dúvida nenhuma. O Brasil, ele não deve nada para ninguém. A gente, lógico que sempre tem coisas a aprender e desenvolver, mas o Brasil alcançou um nível de produtividade, de eficiência fantástico, e por isso tornou-se bastante competitivo nas várias áreas do agronegócio. Na linha de produção animal, nós somos exemplos para vários países. Nós somos líderes na pecuária bovina, na produção de frangos, na produção de carne suína, temos grandes produtores de ovos. A indústria como um todo é muito bem ranqueada, muito bem posicionada no contexto global. No mercado de saúde animal, que nós comentamos, essa área de medicamentos para a produção animal e também animais de companhia, o Brasil é o terceiro maior mercado do mundo. Então, dado o tamanho do nosso mercado, a quantidade de produção animal, né? Então, assim, o Brasil está muito bem posicionado nesse segmento. Recentemente, nesses últimos 4 anos, como você disse, vem se destacando cada vez mais, porque o mundo está descobrindo que o Brasil é o grande produtor que vai alimentar grande parte da população nos próximos anos, né? Nós temos áreas bastante produtivas, nós não temos catástrofes climáticas, nós temos sol grande parte do ano, bastante água, e nós temos técnicos de altíssima capacidade e eficiência que faz com que a nossa produtividade seja realmente bem expressiva. Temos grãos, né, que é a grande parte da importância na produção animal. Então, o Brasil está num momento muito positivo e vai se estender por muitos anos ainda. A sua empresa ela é preocupada com a redução do uso de antibióticos.
Ainda se usa, sim, determinados antibióticos, principalmente na área de suínos e aves, mas isso tem uma tendência muito forte de redução, né? O que a gente fala, e a gente preconiza, e é seguindo inclusive as orientações das entidades globais de saúde animal, é o uso correto de antibiótico. Não a redução, mas o uso correto de antibiótico. Por quê? Porque é muito importante se utilizar antibiótico para o controle das doenças. Principalmente quando a gente tem produções de animal onde você tem a população concentrada, que é o caso de aves e suínos, vários fatores impactam nesse ambiente que podem causar a doença desses animais. A contaminação bacteriana, viral, isso pode trazer doenças. É claro, aquele ditado que a gente sempre escuta desde criança, né? Prevenir é melhor do que remediar. Então, a prevenção sempre atua em primeiro lugar para evitar que a doença aconteça. Agora, a doença implantada, uma vez atingido o plantel, o rebanho, há que se tratar. E o tratamento, na grande parte dos casos, é com antibiótico. Por que nós falamos o uso correto de antibióticos? Para que ele funcione adequadamente. E para isso, cada situação, existe uma demanda, uma necessidade específica. A produção, a espécie de patógeno, a localização, como você disse, o tipo de criação. Então, para isso é importante fazer um diagnóstico correto para ver a indicação correta de cada produto. Programas de diagnóstico, de análise de antibiograma, para fazer a indicação correta para o tratamento correto. Bom, isso significa dizer que a Sanfar é uma empresa que está preocupada também com a preservação, vamos dizer assim, ambiental e a qualidade do produto que ela oferece para produzir uma carne de primeira qualidade. Bom, senhor Malco Aurélio Gama, muito obrigado pela presença do senhor no nosso programa. Eu acho que foi um papo legal e eu coloco aqui o programa à disposição do senhor. Quando tiver um tema bom, pode entrar em contato que nós vamos colocar no ar, correto? Muito obrigado. Correto, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Tá ok, muito obrigado e um bom dia. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: a imaginação é tudo, é uma prévia das próximas atrações da vida. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.